Olá, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 4, a parte de domingo, a parte que fala sobre o caminho difícil. Sabemos que Deus fez o máximo para que o rei Acás pudesse entender que a sua ajuda era o bem mais precioso, era o melhor caminho. Mas ele infelizmente rejeitou, e o verso áureo diz assim, Isaías 8, verso 7, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele eu aguardarei. O plano divino sempre se cumpre, de qualquer maneira. Você pode perceber que Deus estava disposto a ajudar Acás, mas infelizmente ele disse, não precisa. Eu não quero ajuda divina, não quero colocar o Senhor à prova. Ele, na verdade, saiu pela tangente. Muitas pessoas, quando precisam de uma atuação divina, eles geralmente não querem, porque tem medo de ficar preso a uma situação de religiosidade. Já dei estudo bíblico para a pessoa, e quando chegou na hora do batismo, a pessoa disse, não, eu não quero me batizar, eu só queria conhecer, mas você não quer entrar para os caminhos de Deus? Não, 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 esse negócio de estar indo na igreja no sábado, sabe, de estar me envolvendo, eu não quero nada disso, tá? Eu só queria ter conhecimento, obrigado, tá? Deus abençoe, vai com Deus. E você fica olhando para a pessoa assim, puxa, a pessoa ouviu tudo, concordou com tudo, e na hora de tomar a decisão, a pessoa diz que não quer nada com Deus. Foi o que o rei Acás fez. Ele simplesmente saiu pela tangente, tá? Ele sabia que as coisas poderiam piorar, porque o rei do norte, chamado Peca, e o rei da Síria, chamado Rezim, eles estavam ainda com ideia de atacar Judá, de maneira a tornar Judá uma espécie de uma província, para que servisse de barreira contra, no futuro, ataques da Assíria. Por isso que o rei Acás pediu ajuda do rei da Assíria, o Tiglat-Pineser, para que ele pudesse então assim ajudá-lo a enfrentar esses inimigos, tá? Deus então mostrou para o rei Acás que se ele havia rejeitado duas chances, ele mesmo iria dar um sinal, e o sinal seria o nascimento de um filho com o nome de Emanuel. E o dia de hoje, o estudo de hoje, a profecia se cumpre. Ellen White, ao falar sobre nossa confiança em Deus, em Meditações Matinais, de 1959, na página 123, está escrito o seguinte: Deus nos convida a verificar por nós mesmos a veracidade de sua palavra, a fidelidade de suas promessas. Em lugar de confiar nas palavras de outros ou de homens, devemos provar por nós mesmos a palavra de Deus. Quando Deus diz provai-me nisto, não é apenas na questão do dízimo. Significa prová-lo em suas promessas. Ele está pronto a cumprir aquilo que promete. Por exemplo, ele prometeu a Emanuel, conforme Isaías 7,14, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel era um sinal relacionado ao dilema do rei Acás. E era dito na profecia que antes mesmo que Emanuel tivesse idade para discernir entre os diferentes tipos de comida, os dois reinos que haviam ameaçado Acás, eles iriam desaparecer. Tanto que Deus os chamou de dois tocos fumegantes, prestes a se apagar. Foi essa expressão que Deus usou. São dois tocos fumegantes. Do que você tem medo? São dois tocos fumegantes prontos a serem assim extintos, apagados. Pergunta número 1. Na profecia sobre Emanuel, por que o profeta disse que o menino que nasceria comeria manteiga e mel? Uma alimentação simples daquela época, usado pelos nômades, pelos ciganos do deserto, pessoas pobres, cuja alimentação, manteiga e mel, era a única coisa que sobrava, como algo assim calórico que pudesse dar um pouco de sustento. Por que Isaías disse que o menino comeria manteiga e mel? Vamos ao texto bíblico, no livro de Isaías 7, verso 15 diz assim: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Essa expressão, comerá manteiga e mel, na verdade foi usada para mostrar o cuidado divino pelo povo restante na terra. Lembra que Isaías levou o filho dele, cujo nome era Sear-Jazub, que o significado é um resto volverá, ou um resto ficará, ou um remanescente vai sobrar, pois esse restante é que estaria numa situação de pobreza.
e eles não teriam o que comer e Deus os manteria, Deus os sustentaria. Daí a expressão, comerão manteiga e mel. Isaías mencionou que a terra de Israel, ou a terra assim que estaria contra o rei Acás, seria devastada pelos assírios. E isso iria refletir na vida do Emanuel. O Emanuel era uma espécie de salvador. E então Deus relacionou o Emanuel, que nasceria, Jesus, que nasceria com o livramento que Deus poderia dar ao povo se eles soubessem acreditar e confiar no Senhor. Isaías disse que o que aconteceria com a terra seria devastada pelo inimigo. Isaías 7:23 a 25 diz assim: sucederá também naquele dia que todo lugar em que antes havia 1000 vides, 1000 pés de uva, naquele dia haverá esses 1000 pés de vides que valeriam, por exemplo, 1000 ciclos de prata. Será um lugar onde haverá sarças e espinheiros. Com arco e flecha entrarão os inimigos ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Uma expressão de lugar deserto. Verso 25. Quanto a todos os outeiros que costumavam cavar com enxadas, para ali não chegarás, por medo das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois e serão pisados pelas ovelhas. Isaías está falando que o lugar onde antes era próspero, era uma agricultura florescente, se tornaria um lugar de espinheiros, um lugar onde haveria assim cardos, onde serviria de pasto para os bois. Seria um lugar que estaria em ruína, seria deserto. Com a terra devastada e as plantações assim sendo saqueadas pelos assírios, o povo seria obrigado a se alimentar daquilo que sobraria. Na história de Gideão, acontece isso também, quando os midianitas, eles acabavam com as plantações dos judeus e eles tinham que comer o que sobrava da terra. Tanto que Gideão foi encontrado batendo ali trigo no lugar onde se pisava uva, para disfarçar, para que ele pudesse colher um pouco de trigo e levar para casa. Então os pobres, os que restavam na terra, tinham que comer o que sobrava. Daí a expressão manteiga e mel. Veja, Isaías 7, 21 e 22 diz assim: sucederá naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, e por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel. Comerá todo aquele que restar no meio da terra. Então Isaías estava dizendo que as pessoas pobres, as pessoas que sobrassem, iriam comer a comida simples que haveria, que seria manteiga e mel. Pergunta número 2, em que tempo esta profecia contra o reino do norte e contra a Síria, ela aconteceria? Segundo o rei 16, 7 a 9, diz assim: então Acás enviou mensageiros ao rei Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu filho, eu sou teu servo, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que achou na casa do Senhor e o enviou para o rei da Síria como presente. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, e subindo contra Damasco, tomou-a, levou cativo o povo para a cidade de Quir e matou Rezim, o rei da Síria. Segundo Reis 15, 29 e 30. Agora falando sobre Israel. Falamos primeiro sobre a Síria. O rei Tiglat foi ali e acabou conquistando a Síria, Damasco, matou o rei Rezim e levou o povo cativo. Agora sobre Israel. Segundo Reis 15, 29 e 30. Diz assim: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Gileade e Galileia, toda a terra de Naftali, e levou cativo os habitantes da terra para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar. Tão logo Acás pediu ajuda ao rei da Síria, ele já entrou em ação. Atacou a Síria, matou o rei Rezim, invadiu o reino do norte, e um associado do rei da Síria, um homem chamado Oséias, assassinou o rei de Israel, chamado Peca, e ficou como um rei fantoche, porque era amigo do rei da Síria. De qualquer maneira,
O rei da Síria, ele iria destruir a união entre Israel e Síria de qualquer maneira. Por isso Deus queria ajudar o rei Acaz a não fazer aliança com esse rei, porque no futuro esse rei iria transformar a vida do povo de Judá em um verdadeiro inferno. A aliança de Acaz com o rei da Síria iria custar muito caro. Muitas pessoas fazem aliança com o diabo sem saber que poderão estar pagando um preço muito alto. Quantas pessoas que se vendem para o diabo através de rituais e no final o diabo acaba então estragando a vida da pessoa. O diabo não tem amigos, ele mata até aqueles que ele ajuda. Então por isso Deus não queria que Acaz se colocasse nas mãos do inimigo. É preciso confiança em Deus para saber que Deus pode libertar. Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra, uma vez foi preso por um sultão quando ele fazia uma guerra no Oriente Médio. E esse homem, esse líder que prendeu Ricardo Coração de Leão, pegou a espada de Ricardo Coração de Leão, que era um conhecido guerreiro, tinha uma fama de conquistador. E aquele sultão, então, olhou para Ricardo Coração de Leão e disse: é você que é Ricardo Coração de Leão? E pegou a espada do grande guerreiro e foi arqueando, pegando nas duas pontas, arqueando até que a espada se partiu no meio. E aquele homem disse o seguinte para o rei da Inglaterra: é essa que é a espada de Ricardo Coração de Leão? Que eu acabo de quebrar? E então o inglês olhou para aquele homem e disse: sim, é essa mesma espada de Ricardo Coração de Leão. Mas, meu amigo, o que vale não é o aço da espada, mas o punho que segura a espada. É isso que faz a diferença. Pense em Deus como aquele que segura a espada e que entra em nossas lutas para nos dar a vitória. É Deus que nos concede a vitória e coloca em nossos lábios um cântico de vitória. Ricardo Coração de Leão, ele confiava em Deus. Ele disse para um homem que estava preso junto com ele: tenha calma, Deus vai nos livrar daqui em pouco tempo. Pois esse homem, Ricardo Coração de Leão, tinha um amigo chamado Blondek. Blondek era um seresteiro, um trovador. Ele tocava uma espécie de violão e cantava diante das pessoas, diante dos reis. Ele disse: eu vou achar Ricardo Coração de Leão. Ele saiu cantando de palácio em palácio. Ele dizia para os soberanos: eu posso cantar lá para os presos? A intenção dele era descobrir se Ricardo Coração de Leão estava em um dos palácios presos. E ele foi cantando e cantando. 6 meses depois, ele chegou nesse palácio desse homem, desse sultão. Cantou para o sultão gostou muito. Ele disse: eu posso cantar para os presos, para desestressá-los um pouco? E o sultão disse: pode pedir um guarda para levar aquele seresteiro, aquele trovador até o calabouço. E aquele homem então começou a tocar, e quando começou a cantar a música, Ricardo Coração de Leão, que estava sentado, reconheceu a música do seu amigo trovador e rapidamente se aproximou da grade. E foi ali então que o trovador viu Ricardo Coração de Leão, continuou tocando, cantou a música até o final, mas ele identificou que ali estava o seu soberano. Pois ele saiu daquele palácio, voltou para a Inglaterra, montou um exército, atacou aquele palácio e libertou Ricardo Coração de Leão. Queridos, temos que confiar em Deus. Deus tem instrumentos para nos dar a libertação que Ele deseja. A sua palavra sempre se cumpre. Que haja uma bênção em sua vida. Que Deus possa cumprir a sua palavra de libertação para a sua vida. Declare com seus lábios: Deus vai me livrar. O Senhor me livrará. Isso será uma declaração que Deus então com certeza ouvirá, se você estiver com fé, dizendo com fé. Deus te abençoe. Que haja uma bênção para o seu coração neste domingo, em nome de Jesus. Amém.